Se liga só, pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem diferente do normal, porque a gente não vai estar analisando uma televisão, e sim essa máquina de lavar roupa da Samsung. E para esse vídeo ficar mais interessante, a gente separou algumas roupas bem sujas para colocar à prova essa máquina da Samsung. E o legal dessa análise é que além desse teste em tempo real que a gente vai fazer agora, nós também vamos mostrar o resultado de vários outros testes que a gente já fez com ela, pois assim vocês vão ver direitinho na prática os pontos positivos e negativos dela. Inclusive é legal mencionar que a gente ficou vários dias testando essa máquina para realmente trazer uma análise super completa para vocês. Mas antes de partir para o teste prático, eu preciso apresentar para vocês qual é essa máquina. Essa daqui é a Smart Digital Inverter modelo WA23B de 23 kg da Samsung. E ela também está sendo vendida nos tamanhos de 12, 14 e 17 kg. No entanto, tem um ponto importante aqui, porque esses modelos, além de serem menores, possuem algumas outras diferenças se comparado a essa unidade que a gente está testando aqui, mas não se preocupem porque durante esse vídeo a gente vai falar para vocês quais são as principais diferenças entre elas. E sem enrolar, já vamos aqui direto para o teste prático. Então eu vou pegar essa roupa que está super suja. Aqui na parte de cima eu sujei de chocolate, na sequência eu coloquei ketchup, suco de uva e também café. E como vocês podem perceber, realmente está extremamente suja, pessoal. Então vou pegar ela aqui e jogar dentro da máquina de lavar. Só que essa daqui não é a única roupa suja, porque aqui no lado tem outra. E essa daqui eu sujei apenas de mostarda, pessoal. E por que eu fiz isso? Porque a gente já fez alguns testes e eu notei que a mostarda é uma das manchas mais difíceis de tirar, então eu preferi sujar uma camisa branca aqui, uma camiseta branca só com mostarda para conseguir avaliar melhor o resultado dela. Então vou pegar e jogar dentro da máquina aqui também. E eu até aproveito para mostrar um diferencial dela, que é a seguinte, ó. Se eu pegar a máquina, ou no caso a tampa dela e largar, percebam que ela cai bem devagarzinho, ó. Então aqui não tem aquele perigo de a gente esquecer ela e ela dar aquele pancadão, ó. Como vocês veem, ela desce bem devagarzinho. Eu até aproveito esse momento para falar que todas as máquinas, independente do tamanho, tem esse diferencial aqui dela ir fechando bem devagarzinho. Só que antes de ligar a máquina, a gente precisa colocar os produtos de limpeza. Então eu vou abrir novamente, vou pegar aqui o sabão que eu já tinha separado e vou botar aqui um pouquinho junto com vocês. Agora eu vou abrir aqui o compartimento para a gente conseguir colocar o líquido e eu vou colocar aqui dentro e perceba que aqui dentro tem inclusive uma hélice. E segundo a Samsung, essa hélice que tem aqui dentro serve para gerar mais espumas e mais bolhas, que em teoria vai ajudar aí a limpar com mais eficiência as roupas. Só que além do sabão líquido, eu vou colocar aqui o amaciante para deixar as roupas mais macias e também com um cheiro melhor no final. Então aqui eu vou pegar o amaciante, que a gente coloca pouco, vou colocar aqui no potinho igual eu fiz antes, ok. E vou colocar aqui no lado agora, ó, como vocês podem ver. Inclusive, até aproveito esse momento para fazer uma crítica, que é a seguinte: eu achei essa gavetinha muito curtinha, ó, para colocar as coisas. Às vezes é meio apertado, mas enfim. É só um detalhe mesmo que eu gostaria de mencionar. E enquanto eu vou fechando aqui o sabão líquido, é legal mencionar que aquela hélice que tem ali é bem fácil de tirar e colocar novamente caso alguém queira, tá? E esse é um detalhe importante porque se você quiser colocar muito sabão, talvez seja necessário tirar a hélice ali de dentro. E eu até aproveito esse momento para dar um alerta bem importante. Na hora que vocês forem fechar essa gavetinha, tenham a certeza que vocês realmente fecharam até o final, como eu estou fazendo agora. Porque se ela ficar só um pouquinho aberta, isso pode afetar o fluxo de água e pode fazer com que a água saia por cima da máquina, como inclusive vocês estão vendo nessas cenas que a gente separou e está mostrando agora para vocês. É até interessante comentar que isso realmente aconteceu nos nossos testes, mas felizmente a gente observou ali a tempo a questão. E é importante mencionar que essa questão que eu acabei de mencionar não é necessariamente um problema ou um defeito da máquina, mas ainda assim é um detalhe importante para compartilhar com vocês. E antes de ligar a máquina, vale mencionar que além do sabão e do amaciante que eu acabei de colocar, quando as roupas estão muito manchadas, também é recomendado que se coloque alvejante ali para ajudar na retirada das manchas. E no caso dessa máquina, o compartimento para colocar o alvejante fica aqui nesse canto que vocês estão vendo agora. No entanto, é importante mencionar que no mercado, na hora que vocês forem comprar um alvejante, existe mais de um tipo de alvejante. E o que a gente comprou é do tipo que se coloca diretamente em cima das roupas, e a gente já fez isso antes do início da gravação. E é importante mencionar que se por acaso vocês comprarem um alvejante
alvejante do tipo que se coloca direto na máquina. Segundo a Samsung, é importante que ele seja líquido e de preferência sem cloro. E agora que a gente já colocou todos os produtos, vamos fechar a máquina, ligar ela e como vocês vão ver, o funcionamento dela é bem simples. Primeiramente eu vou clicar aqui nesse botão para estar ligando a máquina. E na sequência eu já vou escolher o ciclo de limpeza. Como vocês podem ver, possui aqui vários diferentes, mas levando em consideração que as nossas roupas estão bem sujas, eu vou colocar aqui direto no tira-manchas. E colocando nesse ou em qualquer outro modo, a máquina automaticamente já nos informa como é que vai ser o funcionamento dela. Por exemplo, aqui a máquina está informando a gente que vai encher ela de 3 a 4 níveis com água. Se eu der um clique aqui, ó, vai me confirmar que no caso são 4 níveis que ela vai estar enchendo aqui dentro. Logo no lado a gente tem um tempo de lavagem que é de 50 minutos. Aqui tem a quantidade de enxágues, que no caso são 2. E aqui é o nível da centrifugação, que no caso a máquina já acionou aqui o médio. E lembrando que essa é aquela etapa onde as sopas ficam girando bem rapidamente para tirar o excesso de água delas. E aqui em cima a gente tem um tempo total de lavagem, que no nosso caso é de 2 horas e 13 minutos. E vale comentar que se vocês quiserem, também é possível mexer manualmente em cada um desses ajustes. Então se eu quisesse, ó, eu poderia vir aqui e mexer no nível de água. No entanto, tem um detalhe importante porque alguns ciclos aqui possuem algumas limitações. No caso do tira-manchas, eu não consigo, ó, colocar mais de 6 ciclos de água. Então eu não consigo vir ali, ó, para o 7 e 8, porque logo na sequência, ó, ele já me joga para baixo. Mas se eu viesse aqui, ó, e colocasse no nível normal, no caso no modo normal, daí sim, ó, eu já conseguiria colocar o máximo de água que a máquina suporta. E nesse momento eu até aproveito para mostrar uma outra coisa. Se eu desligar aqui e ligar novamente a máquina e colocar no modo normal, repare que não está aparecendo nada, que está tudo zerado, ó. Isso acontece porque nesse caso a máquina sozinha vai medir a quantidade de roupa que tem aqui dentro, levando em consideração o peso, e ela sozinha vai escolher a quantidade de água necessária. Mas enfim, no nosso caso a gente vai voltar aqui para o tira-manchas. E um outro diferencial dela é que ela possui um modo que se chama adiar fim e funciona da seguinte forma. Como eu já mostrei aqui, a gente tem um tempo total de lavagem que é de 2 horas e 13 minutos. No entanto, se eu clicar nesse botão adiar fim, eu consigo aumentar esse tempo. Então vamos supor que eu quisesse que a máquina demorasse 10 horas para concluir a lavagem. Então eu viria aqui e colocaria em 10 horas, e fazendo isso eu teria a certeza que a máquina só iria encerrar a lavagem daqui a 10 horas. E é importante mencionar que isso não significa que ela vai ficar aqui trabalhando por 10 horas seguidas para só depois terminar o processo, tá? Não é isso. O que vai acontecer na realidade é o seguinte: nesse caso aqui, a máquina vai ficar 8 horas paradinha sem fazer absolutamente nada, para só depois dessas 8 horas começar o processo de lavagem, porque daí sim ela saberia que concluiria nas 10 horas que eu solicitei para ela. E vale dizer que a gente testou esse recurso, ele funciona muito bem e também está presente nos modelos menores. E eu sei que nesse momento algumas pessoas até poderiam estar se perguntando por que alguém ativaria esse modo se ele simplesmente vai atrasar o processo de lavagem. Imagina uma situação onde alguém acorda às 7 horas da manhã para colocar roupa para lavar. Então ela vem aqui e joga a roupa e dá play em um ciclo que vai demorar 2 horas mais ou menos. No entanto, antes da máquina terminar a limpeza, a pessoa precisa sair de casa para ir trabalhar, por exemplo. Então nesse caso, quando a máquina parar a limpeza das roupas, essa pessoa não vai estar em casa, ela vai estar trabalhando e provavelmente só vai voltar à noite. Então isso significa que a roupa vai ficar parada aqui dentro da máquina por várias horas até a pessoa voltar para casa. E eu sei que nesse momento algumas pessoas até poderiam me perguntar qual o problema disso. E o problema é que mesmo que as roupas estejam limpas aqui dentro, elas estão úmidas e não é recomendado que você deixe roupa úmida em um local fechado por muitas horas, pois isso pode gerar um cheiro ruim e, além de um mau cheiro, pode ser um ambiente ali propício para o geramento de bactérias. Então o ideal é que depois que a máquina para ali com o processo de lavagem, você não deixe as roupas por muito tempo aqui dentro. Então nesse cenário que a gente acabou de imaginar, esse modo de adiar fim pode ser bem útil. Mas para esse vídeo aqui eu vou desativar esse modo, afinal de contas a gente não vai usar ele, e para desativar é só ficar clicando assim até chegar no número 24 e dar mais um clique
que ele já é desativado. E antes de ligar a máquina, eu preciso contar um detalhe muito importante para vocês. Aqui na parte de trás, como qualquer outra máquina, existe uma mangueira levando água em temperatura ambiente aqui para ela. No entanto, essa máquina também tem uma segunda conexão caso vocês queiram conectar água quente. Ou seja, ao mesmo tempo é possível conectar uma mangueira com água quente e também com água fria. E no caso, a água fria que eu estou falando aqui seria na temperatura ambiente. Inclusive, quando vocês comprarem a máquina, ela vai vir com duas mangueiras. Vai vir com essa daqui que é para água quente, aguentando temperaturas de até 90 graus, e vai vir com a segunda mangueira que está aqui atrás, aguentando temperaturas de até 25 graus. E o fato dessa máquina permitir a instalação de água quente e fria ao mesmo tempo é importante pelo seguinte motivo. Percebam que aqui no modo tira-manchas, a temperatura quente está ativada. No entanto, como a gente não tem água quente, eu vou vir aqui e desativar esse modo. E se por acaso eu esquecesse de desativar a água quente sem ter ela instalada aqui na máquina, ela até iria funcionar ali por uns 5 ou 10 minutos, só que na sequência ela iria parar e cancelar a lavagem. Mas enfim, vamos agora então finalmente iniciar o processo de lavagem. E para fazer isso, basta a gente segurar aqui nesse botão e pronto, a máquina já está ativa. E essa parte vai ser bem interessante porque vocês vão conseguir ouvir um pouco do barulho que a máquina faz enquanto ela está em funcionamento, mas eu já adianto para vocês que ela é extremamente silenciosa, inclusive ela já está iniciando aqui o processo de lavagem, e eu peguei o celular aqui na mão para mostrar para vocês, então eu vou colocar aqui ó, no vidro, e vocês podem ver que agora ela começou a jogar água. A parte de jogar água eu diria que é provavelmente uma das mais barulhentas. Ó, e deu algum problema, ó. Provavelmente eu não fechei bem o negócio ali. Vou até pegar a câmera para mostrar para vocês. E ela abriu ali, ó. Mas foi interessante que deu esse probleminha, pessoal. Porque agora eu vou conseguir mostrar para vocês o que fazer. Que eu vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui. E ela vai dar pause. Então ela vai parar o processo. Eu vou vir aqui dentro, ó. E vou fechar ela. Vou fechar ela até o final agora, ó. Agora foi até o final. Antes provavelmente não foi. Vou fechar a máquina novamente e vou dar play. E é importante mencionar que quando eu dou play, eu tenho que segurar. Quando ela recomeça o processo de lavagem, ela não reinicia desde o zero, tá? Ela começa a lavagem exatamente do ponto onde ela terminou. A máquina já começou a funcionar novamente. Vou pegar aqui o celular novamente para vocês verem como é que está o funcionamento dela ali dentro. Mas eu vou pegar essa luz para ajudar um pouco na visualização de vocês. Então olha só, como vocês podem ver, a máquina está girando e a água está entrando. Tem um barulho da água aqui dentro entrando, obviamente, mas tirando esse barulho da água batendo na roupa, ela é bem silenciosa e eu arrisco dizer que é uma das mais silenciosas do mercado, inclusive. Nesse momento a máquina acabou de encher a água, vou mostrar para vocês como é que está e mais uma vez vocês conseguem aí ouvir um pouco do barulho. Eu até aproveito esse momento para falar que essa máquina possui um motor do tipo inverter, ou seja, isso significa que ela consegue ser mais eficiente e economizar mais energia e consequentemente ou não, isso também acaba ajudando aí no processo de não tremer tanto e também no ruído que ela faz. Mas agora que a máquina está funcionando, é interessante mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, se eu quiser abrir a máquina agora, percebam que simplesmente não dá, ela está travada. Mas como eu mostrei anteriormente para vocês, para destravar é bem fácil, é só vir aqui, ó, dar um pause e agora sim eu consigo abrir ela tranquilamente. E para fazer ela voltar a lavar, é só segurar aqui o botão e automaticamente ela já começa da onde parou. Uma outra pergunta que algumas pessoas podem se fazer após o início da lavagem é se ainda é possível mexer em algumas configurações, e sim, pessoal, a depender do momento aqui da lavagem, ainda é possível alterar algumas coisas. Por exemplo, aqui no caso a máquina está fazendo aqui 2 enxágues, mas eu posso vir aqui e aumentar ou diminuir se eu quisesse, então ainda é possível fazer algumas alterações. E um outro detalhe interessante sobre ela é o seguinte, como eu falei anteriormente, é possível conectar 2 mangueiras ao mesmo tempo na hora da instalação, uma com água quente e outra com água fria. Mas mesmo que você não tenha água quente ali na sua residência, mesmo assim a máquina sozinha é capaz de esquentar essa água a depender do ciclo de lavagem que você escolher. Segundo a Samsung, o modo tirar manchas, que é o que a gente está utilizando nesse momento, pode chegar até 40 graus e a gente fez os testes e realmente a temperatura até chegou a passar ali um pouco dos 40 graus. Além
Além disso, o modo vapor de higiene chega até 60 graus segundo a Samsung. E o interessante é que a gente até testou esse modo e durante os nossos testes a água bateu ali 50 graus. E quando a gente fez essa medição, a gente deixou aqui a máquina trabalhando por mais alguns minutos para medir novamente depois. No entanto, quando a gente foi fazer essa medição depois, a gente percebeu que a máquina estava travada e mesmo pausando aqui em cima, ela simplesmente não abria. Então a minha suspeita é que depois que a máquina alcança aqui os 60 graus, ela simplesmente não abre, nem pausando ali, provavelmente por questões de segurança, levando em consideração a alta temperatura da água. E é até legal comentar que quando a água está esquentando aqui dentro, a gente inclusive consegue perceber o vidro embaçando aqui na parte de cima. Só que agora vem um detalhe que pode ser meio triste, porque pelo menos até onde a gente pesquisou, esse recurso dela esquentar a água sozinha só está disponível nesse modelo de 23 kg. Então se vocês comprarem os modelos menores e quiserem água quente, vocês necessariamente vão ter que fazer a instalação aqui na parte de trás, dando suporte à água quente. Mas enfim, pessoal, peguei aqui novamente o celular e a luzinha para mostrar que a máquina realmente está em funcionamento e nesse momento ela está incrivelmente silenciosa. Mesmo aqui no lado, ó, eu nem estou conseguindo ouvir o funcionamento dela. Mas, enfim, nesse momento eu vou fazer um corte do vídeo e retornar quando ela tiver concluído completamente a lavagem. Voltei, pessoal, a lavagem foi concluída e nesse momento imagino que vocês devem estar curiosos aí para saber se as roupas foram ou não foram bem lavadas. Mas antes de abrir ela e ver como é que ficaram as roupas, eu gostaria de compartilhar com vocês os resultados de outros testes que a gente fez ao longo da semana com essa máquina. O primeiro teste que nós realizamos foi com 2 cobertores de solteiros que estavam vários anos sem serem lavados e um deles estava com cheiro bem ruim, inclusive. E para lavar eles, nós escolhemos o ciclo roupa de cama e alterei apenas a velocidade da centrifugação de média para alta. E a lavagem dos cobertores demorou mais ou menos 2 horas para ser concluída e eu fiquei bem satisfeito com o resultado, porque aquele cheiro forte que eu estava sentindo antes foi completamente retirado. Um segundo teste que eu fiz foi com essa roupa do Bob Esponja que vocês estão vendo agora e reparem que ela está completamente suja. Eu coloquei chocolate derretido, mostarda, ketchup e também vinho. E eu até vou pegar aqui a roupa do Bob Esponja e reparem como ela ficou basicamente perfeita, pessoal. Sinceramente, eu nem acreditei no resultado, porque depois daquela lambança que eu fiz nessa roupa, eu deixei ela mais ou menos 8 horas parada ali para a sujeira grudar bastante nela e como vocês podem reparar, ela ficou basicamente perfeita, eu nem sequer consigo ver os sinais da mancha aqui, então ela ficou muito boa e nesse teste do Bob Esponja, com certeza a máquina foi extremamente aprovada. E vale mencionar que no caso dessa roupa do Bob Esponja, quando eu lavei ela, eu também utilizei o modo tira manchas, que foi justamente esse ciclo que a gente usou durante esse vídeo para lavar essas 2 roupas que estão aqui dentro. Um outro teste que eu fiz foi com essa imagem que vocês estão vendo agora, onde eu fiz um pouco menos de sujeira para simular ali um ambiente um pouco mais realista, só que a diferença dessa roupa é que eu também sujei ela de caneta ali na parte de cima. Inclusive eu também tô com essa roupa aqui, vou mostrar agora o resultado para vocês, mas antes eu acho que é válido mencionar que dessa vez eu usei a máquina no modo normal, afinal de contas eu fiz menos sujeira e eu queria avaliar o desempenho da máquina no modo normal. E o resultado é esse que vocês estão vendo agora. Não sei se dá para ver por essa câmera, então eu vou colocar na outra. O resultado foi o seguinte, ele conseguiu tirar as manchas de comida ali, ketchup, esse tipo de coisa. No entanto, de caneta, ó, dá para ver aqui em cima que não conseguiu tirar completamente. Ou seja, mancha de caneta pode ser que seja um pouco mais difícil de tirar. E é válido mencionar que depois desse teste, eu repeti ele com outras roupas, essa questão da mancha da caneta, e eu reparei que às vezes a máquina conseguia eliminar completamente mancha de caneta e às vezes não, como foi esse exemplo, por exemplo. E o que eu reparei é que variava muito de camisa e do tipo de tecido, ou seja, existem tecidos onde a mancha impregna mais e é mais difícil de tirar, e existem outras camisas, camisetas, onde a mancha é mais fácil de ser retirada, daí nesse caso a máquina aqui conseguiu tirar completamente as manchas de caneta, mas não foi o caso dessa roupa aqui. Mas então finalmente vamos ver como é que ficou o resultado com aquelas 2 roupas que a gente colocou aqui dentro, mas antes de mostrar para vocês, lembrando pessoal, se estão assistindo o vídeo até aqui, imagino que estejam gostando do conteúdo, então não deixem de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais no desempenho do canal e também lembrando pessoal, se
estão pensando em comprar um produto novo, como por exemplo essa máquina de lavar, eu tenho certeza que vocês querem economizar dinheiro, então vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de eletrônicos e eletrodomésticos, como por exemplo o caso dessa máquina de lavar. Então sempre que um produto como esse aparece com de fato uma oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Então o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Mas então vamos lá, finalmente ver o resultado com as duas roupas que estão aqui dentro. Vamos pegar uma aleatória, pode ser essa daqui mesmo. E lembrando, pessoal, lá no início do vídeo foram duas roupas extremamente sujas. Uma eu sujei só de mostarda e a outra eu coloquei chocolate, ketchup, suco de uva e café. No caso dessa aqui que eu peguei, eu não sei qual é, vou descobrir agora junto com vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui. Essa daqui, pelo que eu tô vendo aqui na imagem, vamos ver como é que ficou. Essa daqui é aquela que eu sujei com mais produto, já dá pra ver aqui, porque apesar de ter melhorado bastante, ainda não ficou 100%. Eu não sei aí na câmera como é que tá ficando, mas dá pra ver que a mancha de chocolate aqui em cima ainda ficou levemente marcado, então tá um pouco mais escura. E também aqui ó, embaixo tem a mancha de ketchup que não saiu completamente, eu até vou mostrar para essa outra câmera. Talvez fique melhor de ver, não sei, ó. Não sei se dá para reparar que aqui tá um pouco mais escuro do que aqui, que no caso é a mancha de chocolate, e o ketchup também ficou um pouco marcado aqui, ó. Mas as outras manchas, que no caso eram de vinho, de café, que tava aqui na parte de baixo, ó, saiu completamente. Então o resultado não ficou 100%, mas ficou muito bom, eu diria, especialmente levando em consideração o estado de como estava a roupa. E eu acho que é legal mencionar que o resultado ele varia muito de tecido para tecido, como eu já falei, mas também varia muito de cor para cor. Por exemplo, no caso da roupa do Bob Esponja, eu sujei basicamente das mesmas coisas, basicamente não, foram exatamente as mesmas coisas, só que no caso da roupa do Bob Esponja ficou perfeito. E lembrando, no caso da roupa do Bob Esponja eu deixei as manchas ali 8 horas antes de lavar, grudada aqui, mas provavelmente por conta da diferença de cor, aqui disfarça um pouco mais. Mas então vamos lá agora para de mostarda, pessoal. Como eu falei anteriormente, a de mostarda é mais difícil de sair a mancha, pelo menos foi assim durante os nossos testes. Vamos ver como é que ficou o resultado com ela. Pam, 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 pam. Está aqui, ó. Aqui está o resultado. A mancha, ela ficou bem clarinha, tá bem difícil de ver até, mas não saiu completamente, ó. Vou mostrar para essa câmera aqui, não sei se dá para reparar. A mancha de mostarda está mais ou menos aqui, ó. Não saiu completamente também, mas lembrando, né, pessoal, mais uma vez, isso não é necessariamente o ponto negativo da máquina, porque a gente sujou muito essas roupas e elas são brancas, ou seja, qualquer resquício ali é mais fácil para identificar. Mas enfim, aqui está o resultado dos testes que a gente fez. Então se fosse para fazer um resumo sobre o desempenho dela, pessoalmente eu gostei. Como eu já falei, achei ela silenciosa, ela não é daquelas que fica tremendo loucamente enquanto está funcionando. E além disso, eu achei o desempenho dela na limpeza das roupas extremamente satisfatório. E um detalhe que eu ainda não comentei é que se vocês quisessem, é possível controlar a máquina diretamente do celular de vocês através do aplicativo SmartThings da Samsung. E esse aplicativo tem algumas funções bem interessantes, especialmente para quem não está acostumado muito aí a lavar roupa. E eu falo isso pois no aplicativo vocês conseguem avisar quais são os itens que desejam lavar, a cor deles e também o nível de sujeira. E a partir disso, o próprio aplicativo vai te sugerir ali peças que podem ser lavadas juntas e qual é o melhor ciclo para essas roupas. Ainda falando sobre o aplicativo de celular, é interessante comentar que se vocês tiverem ele instalado no celular, vocês conseguem controlar a máquina à distância, ou seja, vocês nem sequer precisam estar em casa para controlar a máquina. Só que tem um detalhe importante, pois pelo aplicativo vocês não conseguem estar ligando a máquina. Então se vocês quiserem controlar ela à distância, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que vir aqui, ligar a máquina, só que além disso tem que clicar nesse botão ó, de Smart Control
E clicando nesse botão, a máquina automaticamente sabe que vocês querem utilizar ela à distância e a qualquer momento você vai enviar uma ordem para ela e com isso ela vai ficar o tempo todo ligada esperando a sua ordem. Caso eu não tivesse clicado naquele botão, depois de algum tempo ali, depois de alguns minutos ligada, ela desligaria automaticamente. Falando agora um pouco sobre o visual e a construção dessa lavadora, eu achei que a marca mandou muito bem nesse quesito, pois além dela ser muito bonita, achei a qualidade da construção ótima. A parte de cima e de baixo são em plástico de boa qualidade na cor preta, e toda essa parte do corpo em metal é num tom cinza bem escuro, quase que preto. E vale dizer que a tampa é de vidro temperado e aparenta ter uma ótima resistência, e pelo que a gente pesquisou, os modelos menores também possuem uma tampa com vidro temperado. Sobre o painel, eu já mostrei ele para vocês ao longo desse vídeo, mas vale mencionar que ele possui 12 ciclos de lavagem diferente. Mas é importante mencionar que os modelos menores têm um painel que é um pouco diferente e possuem menos ciclos de lavagem. Em relação à parte interna da máquina, o tambor é todo em inox e bem espaçoso, como vocês podem ver através dessas imagens. E ainda falando sobre a parte interna, aqui dentro a gente tem dois filtros para estar recolhendo sujeiras e fiapos, um aqui desse lado e outro desse outro lado. Eu até vou tirar um aqui para vocês verem que é bem fácil de tirar. E vou abrir para vocês verem a sujeira, ó, que já recolheu durante os nossos testes. Ó. Até tem bastante coisa, como vocês conseguem visualizar. E agora eu vou fechar e colocar aqui dentro novamente. E como vocês podem reparar, é bem fácil aí de fazer esse processo. E falando agora sobre o tamanho desse modelo de 23 kg, as medidas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada e terem aí a certeza que essa máquina realmente cabe no ambiente de vocês. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de coisa, qual será que é o resumo geral que a gente pode fazer desse produto? Pessoalmente falando, eu gostei do resultado, pois como eu já falei algumas vezes ao longo desse vídeo, eu acredito que ela tem alguns diferenciais interessantes, especialmente na questão do barulho. Ela é bem silenciosa, pelo menos se comparado a outras máquinas que eu já vi em funcionamento. Ela também não treme loucamente, como eu já falei aqui nesse vídeo, e eu também gostei do desempenho aqui durante os nossos testes. Como a gente viu, ela não tirou 100% de todas as manchas, mas também vamos levar em consideração, né, pessoal, que a gente exagerou bastante em algumas manchas. Então, se a gente for analisar o resultado geral, eu diria sim que ela entregou um resultado muito bom pra gente. E além disso, ela possui alguns outros diferenciais, como por exemplo essa tampa, ó, que fecha bem devagarinho, e também tem a questão do aplicativo, onde a gente consegue controlar a máquina à distância, e também é legal mencionar que por esse aplicativo a gente consegue inclusive ver o gasto de energia da máquina. E aproveitando que a gente está chegando ao final do vídeo, eu aviso para vocês que aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link dessa máquina e de todas as outras versões menores, mas eu reforço novamente, as versões menores não são 100% iguais a essa. O visor vai ser um pouco diferente aqui no visual, vai ter alguns ciclos a menos. Pelo que a gente viu, as versões menores não conseguem esquentar água sozinha, como a nossa unidade faz, então tem ali algumas pequenas diferenças que é bom aí vocês ficarem atentos. E além desses links, eu reforço para vocês que aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente também vai estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp. E diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, como máquinas de lavar roupa. Então assim que um produto como esse aparece com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, com certeza a gente vai estar avisando lá para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, pois isso ajuda bastante o nosso trabalho. Mas o vídeo foi esse, qualquer dúvida também pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!